Em 2004, três amigos, durante um passeio de barco, conversavam sobre os preços dos relógios suíços, o quanto muitas vezes parecia um preço até inflacionado pelo que entregavam. E daí surgiu essa ideia de criar uma marca de relógios que pudesse entregar relógios de qualidade, muitas vezes tentando comparar a sua qualidade com relógios como Omega, como Rolex, só que a um preço mais justo para os seus clientes. Foi aí então que surgiu a microbrand inglesa Christopher Ward. A Christopher Ward, sempre na busca de melhorar a construção de seus relógios, 10 anos depois, e depois de muito utilizar o Sellita, que inclusive ainda é utilizado em muitos de seus relógios, decidiram criar um movimento próprio. Depois de 4 anos de muita pesquisa, teste, erros e acertos, lançaram o SH21, um movimento próprio da Christopher Ward, com 5 dias de reserva de marcha. Isso mesmo, 5 dias de reserva de marcha. E um ponto importante, além de tudo, certificação COSC, atestando ali a qualidade dele, a precisão desse movimento, o que foi um grande avanço para a marca. A marca ela tem relógios que vão ali entre $600 até $1.200, $1.300 na maioria dos seus modelos. Eles têm também alguns modelos como o Belcanto, que aí chega entre $3.500 e $4.000, e alguns outros modelos de edição especial que também beiram ali entre $3.000 e $4.000. Mas no geral, grande parte dos modelos, principalmente os divers, que são um ponto forte da marca, você vai encontrar na faixa entre $700, $800 até $1.200. Aqui no Brasil você até encontra, algumas vezes em alguns sites, alguns usados, mas você não tem um revendedor oficial aqui no Brasil. A boa notícia é que agora eu tenho um aqui que está em mãos para a gente poder falar um pouco mais, mostrar um pouco mais no detalhe. Dá uma olhada. Eu tenho um C63 Cylinder GMT Air Blue, que inclusive chama Air Blue porque ele tem esse dial nesse tom azul claro que eu acho fantástico. E aí, bora dar uma olhadinha um pouco mais nos detalhes desse relógio? Vocês sabem que eu valorizo bastante o acabamento das caixas, porque eu acho que isso fala muito sobre a experiência que a marca tenta trazer para você. Eu vou mostrar aqui para vocês a caixa do Christopher Ward. Vamos tirar aqui a contracapa. É muito interessante porque a caixa ela tem o acabamento madeira, uma caixa inclusive bem pesada, mas com material muito bem construído. Você tem aqui em relevo a marca da Christopher Ward. E vamos puxar aqui novamente. Assim que você abre a caixa, eu tenho logo de cara o manual C63 Cylinder GMT, aquelas instruções básicas, mostrando um pouquinho como configurar ali o seu GMT, acertar ali todos os seus detalhes, acertar a hora. Eu tenho em seguida o cartão com a garantia internacional, e então eu tenho aqui o relógio. Olha só, vamos tirar ele daqui. Essa caixa, realmente, a construção da caixa ela é muito boa. Bora dar uma olhadinha mais de perto nos detalhes dessa criança? Vamos lá, C63 Cylinder. O que me impressionou nesse relógio foi, antes de mais nada, toda a construção e o acabamento dele. Vocês vão ver que ele tem detalhes que são incríveis, são muito bonitos, que me chamam bastante a atenção. Vamos começar falando um pouquinho das medidas deles, que é uma das maiores curiosidades que o pessoal tem. A gente tem uma caixa de 39, tá? Quando a gente fala aqui de, basicamente, pino a pino, lug to lug, a gente tem 45,8 milímetros. Ele é um relógio que ele não é muito espesso, tá? Então você vai ver que ele tem uma espessura que fica muito bem no braço, muito elegante, inclusive por conta do movimento que ele utiliza. A gente fala de 11,85 milímetros de espessura. O bracelete, ele tem uma medida, tá, de 20 milímetros. Essa medida, ela dá uma pequena estreitada na parte inferior aqui, vai mais ou menos para 18. E uma coisa que eu gosto muito nesse relógio é em relação ao peso, tá, gente? Ele não é um relógio de titânio, ele é de aço, 316, só que aqui ele tem apenas 62 gramas, o que é muito bom, porque você mal sente ele no punho durante o uso. O bracelete dele, tá? Ele é um bracelete, inclusive, muito bom, você vê que ele é um bracelete bem justo. Ele tem elos sólidos, tá? Ele não é um bracelete ruim, muito pelo contrário, esse bracelete ele é muito bem feito. Você tem aqui, inclusive, em relevo a marca aqui novamente. Vale um ponto interessante. Eu falei, pô, será que não vai ter microajuste nesse relógio? Mas não, ele tem, só que fica na parte interna. Esse bracelete, e você percebe, né, aquela questão do acabamento que eu falei, dá uma olhadinha. Primeiro você tem aqui a travinha para soltar o bracelete. Marcação Christopher Ward, aqui. O microajuste, ele fica do lado de dentro. Tá vendo esse botãozinho? Você consegue pressionar esse botão e através dele você consegue puxar o ajuste para até essa parte final aqui. Então você consegue fazer um microajuste. A vantagem, você não precisa ficar com a chavinha ali trocando os pininhos, tá, para fazer o microajuste, você simplesmente vai, empurra e faz esse microajuste quase de forma invisível. Outra coisa também muito interessante, às vezes a gente gosta de trocar os braceletes, mas dá aquela preguiça que tem que pegar a chave, ir lá, soltar, colocar.
Tem uma coisa aqui que eu gosto bastante, vou colocar mais perto aqui para vocês verem. Olha só, você tem aqui duas travinhas. É só você apertar essas duas travinhas que você consegue soltar o bracelete com muito mais facilidade, tá? Então, tá aqui, ó, dos dois lados, tem a travinha, pressionou, você solta, e aí você pode depois utilizar manato, trocar o bracelete por algum outro. Um fato tá bem interessante sobre esse relógio é que quando você compra ele zero, ele pergunta, você tem a opção de escolher no site, você coloca a medida aproximada ali do seu punho, e com base nisso você já vem com o bracelete no tamanho para o seu punho. É muito bom quando é zero, é ruim quando é usado, tá? Quando eu comprei, ele ficou bem justo. Eu lembro que eu comprei ele numa ocasião já para uma viagem, ele chegou na manhã da viagem, quando eu fui experimentar ele ficou justo, eu não tinha elos adicionais. Fica aqui meu agradecimento ao pessoal da Empire Watches, porque eles me ajudaram e providenciaram um elo super rápido. Claro, não deu tempo para viagem, mas na volta eu já estava ali com o relógio, com os elos colocados, e hoje ele serve direitinho. Um ponto que chama muita atenção aqui nesse relógio, vamos falar um pouquinho desse dial e do bezel. Você vai observar que esse aqui é um bezel com marcação de 24 horas. Por quê? Porque é um relógio GMT. Eu tenho aqui ó, o ponteiro com o segundo horário. Então aqui a gente está falando que são 6 e 7 mais ou menos. E aqui são basicamente 11 horas em algum outro lugar. Então 11 horas da manhã, 11 e 6 e 7 aqui no Brasil. O GMT tem essa vantagem, te permite então fazer aquela marcação de 2 horários diferentes. O acabamento aqui no dial, você dá uma olhadinha, todos os índices aqui, eles têm um chanfrado aqui cromado em volta, com um detalhe branco, o que deixa ele bem elegante, o mesmo para os ponteiros. Tá? Uma marca registrada da Christopher Ward, vamos ver se vocês conseguem ver bem aqui, é no ponteiro dos segundos, o tridente, o famoso tridente que todo mundo gosta. Então você tem ali esse ponteiro de segundos com o tridente na ponta. Eu acho isso muito legal. Ainda falando do dial, às 6 horas eu tenho aqui a marcação de data. A marcação de data, ela acompanha a mesma cor do dial, que é interessante, vou tentar mostrar aqui um pouquinho mais, mas ele parece um pouco prata, um azulado clarinho, depende muito de como está a luz aqui, ó. Então ele pode passar vários efeitos, depende muito do ângulo, inclusive, em que você está visualizando o relógio. Eu acho isso legal por quê? Porque ele deixa um relógio discreto, elegante, sofisticado, e ao mesmo tempo você tem um toque de cor, mas é uma cor que ela não fica tão forte, que ela combina com basicamente todos os estilos que você estiver usando. O ponteiro do horário GMT, ele tem essa cor bem destacada em azul mais escuro, acaba ornando bem com o dial azul claro. Ele no escuro fica muito bonito também, porque ele utiliza superluminova, altíssima qualidade, né, o X1BL C1, que é um tom um pouquinho mais azulado, então fica super bonito. Ainda em relação aos detalhes, dá uma olhadinha aqui, você tem a marcação do Christopher Ward aqui no ajuste da coroa. É uma coroa rosqueada, tá? Então ela fica travadinha aqui e ainda com um chanfro aqui para proteção. E ela tem ainda esse trabalho aqui para facilitar no ajuste, tá? Ela não é lisa. Ainda completando as especificações, a gente fala aqui de um cristal safira com tratamento anti-reflexo e resistência à água de 15 atm ou 150 metros de pressão. Bora falar um pouquinho do movimento. Qual movimento esse relógio utiliza? Eu até soltei aqui o bracelete para mostrar para vocês. Ele tem o case back aberto, então isso é muito legal porque te permite visualizar aqui o rotor em movimento. Deixa eu só encolher aqui um pouquinho para facilitar para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha, que coisa linda. Ele tem um trabalho, inclusive, no rotor, um trabalho de textura também. Então, aquilo que eu falei, às vezes o relógio é um pouquinho mais caro do que o normal, porque aqui a gente tem um relógio que muitas vezes poderia até ser entregue, você vê outros modelos de outras marcas, entregues aí na casa de 600, 700 euros, aqui a gente já fala mais ou menos de 1.000 euros, é um pouco mais caro, porque ele é um GMT, 1.000 euros não, desculpa, $1.000, ele é um pouco mais caro porque ele é um GMT, mas você olha que ele tem um nível de acabamento muito bom. O movimento, a gente fala aqui de um Sellita SW332. Qual a diferença quando a gente fala do SW300 para o SW200? O SW200, ele é um pouquinho mais espesso do que esse. Então, quando você quer deixar o relógio um pouco mais elegante, o relógio com uma espessura aqui um pouco menor, e principalmente quando você trabalha com módulos de complicações, como GMT, fase lunar, etc., a indicação é você utilizar ali o SW300, ele é um pouquinho mais caro, só que ele tem uma espessura ali, né, um pouco menor, para você ter o relógio um pouco mais fino. Fato interessante, tá? Só uma curiosidade aqui para todo mundo, o SW330/2, ele é uma extensão do 300 com módulo de GMT.
Mas, como referência, até para vocês entenderem como esse movimento ele é muito utilizado também por alguns relógios de alto calibre, o SW300, que é a base dele, é a base a qual é construído o calibre 7 da Tag Heuer. Então você vê que assim é um movimento suíço extremamente confiável, extremamente utilizado. Para quem não sabe, o Celita ele é baseado nos movimentos da ETA, porque eles eram quem montavam os movimentos da ETA lá no passado, antes da SWAT decidir, SWAT Group, que é a dona da ETA, decidir que só os relógios do grupo utilizariam o movimento ETA. Então você tem aqui um relógio com um calibre muito bom, com acabamento super bonito aqui no rotor, e você tem 56 horas de reserva de marcha. E aí, meus amigos, o que vocês acharam do Christopher Ward? Gostaram, não gostaram? Teriam, não teriam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa aqui nos comentários, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa aqui o sininho para receber notificação de quando sair vídeo novo. Geralmente os vídeos de conteúdo mais completo eles saem 1 ou 2 vezes por mês, mas eu posto bastante vídeos curtos com detalhes de vários outros relógios. Então comenta aqui o que você achou do Christopher Ward, da marca, e deixa aqui seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Até a próxima!